E algo muito importante, que talvez vai deixar você feliz. Nós estamos gravando pela primeira vez da nossa vida uma série aqui em Israel. E em nome de Jesus, em 2024, gravaremos a segunda série. E dessa vez, nós iremos dar de presente para alguém, talvez você que está assistindo aí, o presente para estar aqui em Israel de graça para assistir essa série que vai ser gravada. Tem alguém que recebe essa palavra aqui? Amém? Certo. Você recebe essa palavra aí, irmão? Dá um amém nos comentários só para não ficar nas minhas palavras. E como que vai ser feito? Bom, não sei. Eu ainda não sei, eu juro que eu não sei. Mas eu sei a razão que vai me dar alegria de fazer ainda com mais felicidade. Tá tudo certo, nós vamos fazer. Mas isso vai ser a celebração do nosso canal com 10 milhões de inscritos que não tivesse a condição de estar aqui. Para que a gente tenha o privilégio de realizar o sonho, que é de milhares de pessoas, de poder estar na Terra Santa. Então, se você ainda não é inscrito no canal, essa vai ser provavelmente uma grande requisição. Ser um inscrito do canal. Se inscreve, ativa o sininho. Tem mais sininho! Nick pegou o sininho, Nick, pega o sininho, pelo amor de Deus, é muito sininho. Tá aparecendo o carrinho do Papai Noel. Aleluia. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta, compartilha, manda para todo mundo. E algo muito importante, curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é uma mensagem relevante e manda para mais pessoas. E quanto mais gente for alcançada pelo Evangelho, melhor. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus. Vamos pro vídeo. Ai, Jesus, é o jet lag de Jerusalém. A mensagem de agora é uma mensagem que conflita um sentimento. E eu pensei muito sobre ela hoje. Eu vou falar sobre amizade, mas não da maneira que sempre disse. Porque todas as vezes na minha vida que ministrei sobre amizade, parei um pouco para ler os comentários e vi que muita gente não tem esses amigos ainda. Me lembro que uma vez postei um vídeo no meu Instagram falando sobre amizade verdadeira. E eu disse, marque quem são os seus amigos de verdade. E muita gente disse nos comentários, se eu tivesse, eu marcaria. Então, pela primeira vez eu vou falar sobre amizade para você que tem grandes amigos e para você que não tem nenhum ainda. Eu vou falar dentro de uma perspectiva. O tema da nossa caminhada é o seu milagre está chegando. Eu vou dizer de novo para os irmãos daqui, porque eles celebram e pagam a conta de você que está dentro do Uber, por exemplo, e não pode dar um amém bem forte. O seu milagre está chegando. Aleluia. Estou happy, estou feliz. Estamos aqui. O que vamos falar aconteceu aqui. Marcos capítulo 2 diz o seguinte: e novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico, que era carregado por 4 pessoas. E eles não conseguiam aproximar-se dele, por causa que a multidão era muito grande. Então, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações, por que ele fala a este homem tal blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas dentro do vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que possam saber que é o Filho do Homem que está na frente de vocês e que pode perdoar pecado, ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Amém. Engraçado ler disso agora, não? Nós vimos lá, vimos o lugar, entendemos porque ele estava tão famoso. Para que você compreenda, esse aqui está marcado muito no início do ministério de Jesus. Jesus ainda não era tão famoso até esse dia. Jesus estava ficando muito conhecido. Algum tempo antes, poucas horas antes talvez, Jesus havia curado um homem da mão mirrada dentro do templo. Então todo mundo que olhava aquele homem dizia: meu, quem foi que fez isso? E eles diziam: foi um homem que passou por aqui, ele está naquela casa lá. E a casa era a casa da sogra de Pedro. Então Jesus estava lá e as multidões começaram a cercar aquele lugar. Porque sejamos sinceros, quem de nós não gostaria de ir aí, naquele lugar, só para sentar um pouquinho e ouvir Jesus falar? Ou quem sabe, se tivéssemos problemas, nós iríamos só para ser curados. Mas nós não iríamos sozinhos, nós levaríamos os nossos irmãos, nós levaríamos os nossos parentes, nós iríamos uns para os outros e diziam: vamos, porque ele está lá. E se tiver alguém doente, vai ser curado, porque ele é o Messias, ele está fazendo prodígios, maravilhas. Vamos conhecer esse homem. E não é só você que pensou assim, todo mundo naquela época pensou igual. Até quem não acreditava muito que ele era o Messias estava ali para ver o que ele estava fazendo. A prova disso são os escribas que não acreditavam nele, que estavam buscando um motivo para acusá-lo, mas estavam sentados na frente dele e ele ensinava. Só que aí a Bíblia vai dizer que a multidão é muito grande e aqui começamos um dilema. Na verdade, uma felicidade em ler isso aqui. A Bíblia diz que havia um paralítico que não conseguiria chegar em Jesus, mas ele tinha amigos. E esses amigos deram um jeito. Você está com um amigo perto de você? Se ele for o seu amigo de verdade, o dia que você precisar muito dele, pode ser difícil, mas ele vai dar um jeito. Fala para ele: eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. Dá uma pressão, manda para o seu amigo, fala assim: se o pau torar e eu precisar de você, Deus o livre, você me bloquear no WhatsApp, Deus o livre. Mas daí, olha só que interessante. Começamos agora uma jornada de 4 homens dando um jeito. E esses homens são esforçados demais. Eu não quero forçar a barra, mas eu me imagino que muita gente deve ter tomado cotovelada na cabeça, empurrão, e sai da frente, vaza, some, nós temos que levar o nosso amigo, porque, irmão, é muito mais fácil passar sozinho do que em 4 com uma maca nas costas. Só piora o negócio. E a Bíblia diz que pela porta não passava. Então o que a gente faz? Vamos embora? Não, vamos dar um jeito. E eles começam a rodear até que tem uma coisa que eu acho que dá para nós fazer. O quê? Vamos entrar pelo telhado. Irmão, a gente assiste James Bond hoje descendo de rapel dentro do prédio e a gente pensa que aquilo é novidade. Lá atrás o povo já estava dando um jeito, irmão, para entrar nos rolês. E a Bíblia diz que o paralítico entrou pendurado. Imagina que cena. Jesus pregando, daqui a pouco aquele barulho. E o paralítico: oi? Todo mundo: quem é esse homem? Deixa só terminar de descer que a gente conversa, Vera. E o negócio descendo. Bom, isso aqui eu poderia só parar agora e falar: bom, isso só acontece para quem tem amigo. Só que aí a gente vai ver outro paralítico na Bíblia que não tinha amigo. E esse estava esperando um milagre por 38 anos.
Aleluia! Vamos começar a ficar feliz junto comigo, por favor? Então nós temos um paralítico que tem 4 amigos, mas do outro lado a gente tem um paralítico que não tem amigo nenhum. A Bíblia diz que um anjo descia no tanque de Betesda, tocava nas águas do tanque, as águas se agitavam, e quem chegava no tanque primeiro era curado de maneira milagrosa. Só que esse paralítico não tem ninguém por ele, não tem um amigo por ele, não tem ninguém que pode pegar cada um na ponta da sua maca, levá-lo e esperar o milagre acontecer. Pois bem, esse homem está vivendo isso 38 anos. Lembra do lugar que entramos, o tanque de Betesda na frente, onde ficavam os mancos, os paralíticos, os doentes, que ficavam esperando aquele momento de epifania, onde um anjo descia, tocava nas águas, e era uma loucura, todo mundo corria, e eu imagino a cabeça daquele paralítico pensando: se eu tivesse alguém que olhasse para mim, se importasse comigo de verdade, o próximo a receber o milagre seria eu. Só que ninguém olha para ele, porque está todo mundo lutando pela mesma coisa. Talvez você não compreende isso aqui agora, mas em algum momento da vida a nossa maturidade vai nos fazer entender que quando andamos com pessoas que têm o mesmo problema que a gente, raramente conseguiremos avançar. Os nossos pontos fracos precisam ser o ponto forte da vida de alguém que anda conosco. O que nos falta precisa sobrar em quem divide a mesa com a gente, porque senão sempre estaremos no mesmo lugar. E eu não estou falando daquele network forçado que a gente está aprendendo, que se a gente quer ser rico tem que andar com rico. Não, meu lindo, eu estou falando que se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa andar com gente cheia do Espírito Santo. Eu estou falando que se você quer viver uma vida de caráter, você não pode andar com alguém com caráter desvirtuado, porque senão você vai se perder, senão em algum momento você vai cair, porque você só anda com quem está distante do Senhor. Mas aqui a Bíblia vai trazer uma esperança. Oh, aleluia! Porque a Bíblia diz que Jesus está vindo dessa vez no lugar do anjo. Ai, meu Deus do céu, que alegria! Irmão, Jesus está vindo e dessa vez o anjo não está descendo, ele não vai tocar nas águas, as águas não serão agitadas, mas um homem, cujo qual o nome dele está acima de todo nome, e ele tem poder para curar, poder para transformar e poder para perdoar pecados. Só que aqui ele ainda não está muito famoso. Ele está no começo. De 10, um pede para tirar uma selfie. O resto nem reconhece e sabe do que se trata. E a Bíblia diz que Jesus entra no tanque de Betesda. E eu amo um pequeno detalhe. A Bíblia diz: e Jesus vai até o paralítico. Então deixa eu dar uma palavra para você, meu lindo. Se você não tiver amigos com você que te levem até o milagre, fica tranquilo. Na ausência de amigos, o teu milagre vai caminhar até você. Se te faltar amigos, existe alguém que olha para mim e para você, sente o que nós sentimos, se importa com o que nós importamos, olha para onde olhamos, sente tudo. E se não tiver ninguém para nos levar até Ele, Ele vai dar um jeito de chegar até você. Então, meu lindo, fique em paz, fica tranquilo. Quando Ele chegar, não reclame do tempo que passou, mas comece a agradecer pelo tempo que virá. Aleluia. Bom, a Bíblia diz que Jesus chega no paralítico e o paralítico nem sabe quem é. O paralítico olha para aquele homem e Jesus diz: você quer ser curado? E ele já começa com o B.O. dele: pois é, eu quero, mas eu tô aqui 38 anos e não tem um miserável desse que olha para mim. Bom, talvez é o que a gente faria. A gente é assim, reclama rápido e quer falar o que está sentindo. Mas aí Jesus olha para ele e diz: você quer ser curado? Porque
quê? Jesus não está importando com a reclamação dele. Jesus não está preocupado com o que passou. Jesus já sabe o que virá. Então o olhar de Jesus é: se você quer ser curado, olha para cá, look to me. Esquece que você está aqui 38 anos. Esquece o que aconteceu até então. Não importa mais. Eu cheguei. Não, puxa vida, oh Jesus, me ajuda, Senhor. Se o Senhor puder dar uma descidinha logo, que rapidinho, só para a gente entender junto com mais força isso. O que o paralítico precisava entender é que o homem que estava na frente dele estava curando todas as brechas emocionais da vida dele para sempre. Lembra, Jesus disse para a mulher: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, não vai ter mais falta de nada. Lembra aquele texto de Cantares de Salomão: o que se assenta na sombra, que se alimenta do fruto, esse daí anseia por esse lugar maravilhoso de descanso e não tem falta de mais nada. Jesus chegou, Jesus está na frente dele. O que ele não sabia é que a partir daquele momento a vida dele nunca mais seria a mesma. Então eu quero que você entenda, bebê, não importa as circunstâncias, não importa o que você viveu até então, não importa. Se Jesus chegar na sua frente, quando Jesus chegar na sua história, vai existir um antes de Cristo, depois de Cristo. Meu lindo, ele mudou o mundo ocidental. O nosso mundo que conhecemos é 2023 depois de Cristo. Ele mudou a forma de olharmos os dias. Ele pode mudar a sua vida para sempre. Quando ele chega, é depois dele. O paralítico ainda não sabe e ele quer reclamar, e Jesus diz: calma, você quer ser curado? Quero. Então levanta. Levanta, bebê. Eu imagino o paralítico: mas e o tanque? O anjo desceu que eu não vi? Ele diz: levanta. O paralítico não tinha muito a perder, levantou. Eu digo: reage. O paralítico levantou. Ali levantou. Caraca, loucura é essa? Jesus pega a cama e leva com você. Lembra que era Shabat, sábado? Aí ele sai e alguém pergunta pra ele: o que você tá fazendo carregando essa cama? O que aconteceu? Ele diz: alguém me curou. Tinha alguém lá e me curou. Foi o anjo? Não foi um anjo, foi um homem. E a gente sabe quem é hoje, mas ele não sabia quem era. E ele diz: não, é um homem que tem poder pra curar. É um homem que fez, eu não sei quem ele é. E ele tá indo em direção ao templo. E quando ele chega no templo, tem um homem que de repente começa a falar lá dentro. E ele diz: é esse homem que me curou. Qual é o nome dele? Jesus. Não era mais o anjo, agora era o próprio Cristo. Sem amigos, com amigos, a única coisa que importa é Jesus chegar. Depois que Jesus chegar, meu lindo, acabou. Vamos continuar, porque a gente esqueceu do paralítico, que deve estar essas horas desesperado na cama, que ninguém levantou ele até agora. Sabe qual é a loucura que a gente tem que imaginar? É que os 4 amigos colocaram Jesus no lugar que eles nunca entraram. Deram acesso para o paralítico viver o que eles nunca viveram. Isso é amigo de verdade. Quando eu vejo alguém vivendo algo que eu nunca vivi, consigo celebrar com ele. Quando eu vejo indo para um lugar que alguém indo para um lugar que eu nunca fui, eu consigo me alegrar com a alegria dele. Isso é incrível. Os 4 desceram um paralítico, mas não desceram pela corda. Não desceram. Até porque o paralítico não precisou nem de ajuda para subir. Ele saiu andando pela porta. Sabe, demorei muito para entender isso na minha vida. Que o segredo para prosperar e ser feliz de verdade nessa terra é se alegrar com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Sabe, quando meu coração se enche de alegria em ver um irmão vivendo o que eu nunca vivi, é o acesso que Deus precisava para fazer o que fez, ou fazer o que nunca fez na minha vida também. Se Deus está fazendo na vida de alguém, aleluia! Que
coisa boa. Sabe, quando temos esse sentimento no nosso coração, a gente para com esse negócio de: ah, mas se eu tivesse o dinheiro dele, se eu tivesse no lugar dele, ah, porque ele não vive o que eu vivo. Não, lindo, esquece isso. Quando você dá acesso para alguém viver o que você nunca viveu, Deus começa a fazer por você aquilo que nunca fez. É o coração. Jesus olha para o nosso coração. Sabe, eu sei que é difícil, mas quando você exercita isso, você se alegra no Senhor, no Espírito. Algum dia, esses dias atrás, alguém me disse: bom, e será que se aparecer mais alguém como você, não vai tirar o teu lugar? Excuse me? Meu lindo, que surja milhares e milhares de pregadores do Evangelho, apaixonados pelo Evangelho, apaixonados por Jesus. Irmão, quanto antes eles começarem a trabalhar, mais rápido eu posso parar, porque a Bíblia diz que quando o mundo conhecer o Evangelho, ele voltará para nos buscar. Bora, acelera o passo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Levantem pregadores, comecem a gravar os seus vídeos, façam alguma coisa, saiam nas ruas, gritem nas praças, mas levantem, comecem. Nós não competimos, nós caminhamos na mesma direção. Não é uma corrida, é uma caminhada de mãos dadas, todos nós na favor, no nome daquele que nos salvou com sangue precioso. Se Jesus fazer por você, está fazendo por mim, nós somos irmãos, entende? Soltaram o rapaz. E aí Jesus olha para o menino e diz: teus pecados estão perdoados. Porque Jesus não veio, na verdade, para curar as nossas doenças físicas. Ele veio para restaurar o nosso espírito que estava perdido. Estávamos condenados à morte. E Jesus perdoou o pecado dele. E ele podia puxar a cama. Mas a cama está lá ainda. E os escribas estão dentro do coração pensando: por isso que a gente tem que cuidar o que a gente pensa. Sempre tem alguém ouvindo o nosso pensamento. Jesus olhou para eles e disse: vocês estão pensando? Eu sei. E eu imagino a cara dos escribas assim: nós não falamos nada, mas eu não fiz nada. Tem gente que é assim, não é verdade? Não, mas eu não fiz nada. E aí Jesus diz: não, eu sei o que vocês estão pensando. O que é mais incrível, o que é mais poderoso? Perdoar alguém ou curar? Eu imagino que o paralítico está assim: se o senhor até quiser curar também, pode ir, seria top. E aí Jesus diz: levanta, toma a tua cama e vai para casa. As histórias são muito parecidas, só tem uma diferença entre elas: os amigos. É duro, mas eu preciso falar. Um demorou 38 anos. Provavelmente um demorou bem menos, o outro bem menos. E às vezes reclamamos de não ter amigos, mas o dia que nós aprendemos a ser bons amigos, eu sei que é duro, mas teremos uma mão cheia, pelo menos, para contar nos dedos. Nossa amizade normalmente é egoísta, porque se nós tivéssemos um amigo paralítico, talvez quem entraria na casa era a gente, e o paralítico ficava no lado de fora. E aí é você que decide a vida que vai viver. Em algum momento alguém vai te levar para dentro da casa, mas em outro momento é você que vai levar o outro para aquela casa. E talvez você não vai poder entrar, mas se quem você ama conseguir o milagre, você vai poder celebrar, porque o milagre também é seu. E essa mensagem é para os meus amigos. Eu quero que Deus abençoe muito vocês. Eu quero que Deus prospere tudo que vocês colocarem à mão. E tudo o que Deus fazer por vocês, mesmo que eu não colha, a alegria será totalmente minha. Porque tudo o que você viver, eu não vivendo, eu sei que um dia vai chegar a minha vez também. Enquanto não chega, eu aplaudo quem está na frente. Celebro o nome de Jesus pelo milagre que você está vivendo. Mas lembre-se, se você não tiver amigos agora, fique tranquilo.
O seu milagre está chegando. Amém. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque resolves os nossos problemas de uma vez só. Não importa o tempo, não importa quando, não importa onde, se o Senhor chegar, a nossa vida é transformada para sempre. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão, obrigado pelos nossos amigos. Obrigado, Jesus, para que o dia que estivermos fraco, que os nossos amigos sejam os elos fortes, que nos ajudem a continuar a caminhada, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Mas que o dia que um amigo precisar, que sejamos os elos fortes para levantar aqueles que estão caídos. No nome de Jesus. Amém. Para mim é um milagre muito grande. É um lugar que quando eu era garoto, eu sonhava um dia poder pregar sobre Jesus aqui. Porque todas as pessoas que Jesus usou para mudar a minha vida pregavam nesse altar. E hoje, em 2024, eu tô aqui gravando 23. Tô profetizando, irmão, sobre o próximo ano. Toda a honra e toda a glória dele, amém. Meu príncipe, o tema dessa mensagem é sobre medo. E é profético sobre você. O medo não será o seu futuro. Amém. O medo não será o seu futuro. Mas antes de ir pro vídeo, Moisés respondeu: mas eis que eles não irão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor disse:
o que há em tua mão? E ele disse: uma vara. E o Senhor disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e se tornou uma serpente. Doideira, né? Aqui eu já desistia. Que o Senhor, muito obrigado, estou me retirando. Irmão, eu tive um sonho hoje no avião com uma cobra, de barriga cheia. Fica tranquilo, não é nada espiritual não. Irmão, eu dei uma cotovelada no rapaz que trabalha comigo, porque a cobra encostou aqui. Quando a cobra encostou aqui, irmão, tinha um membro da minha equipe encostando no mesmo lugar. Ele acordou com uma cotovelada, irmão. Eu só falei: agradece a Deus que não foi na cara, irmão. Agradece a Deus, que podia ter sido pior. Bom, Moisés está vendo um cajado se transformar numa serpente. O que Deus estava mostrando para ele: eu sou poderoso, estou contigo. Aí o Senhor continuou dizendo para ele: estende a sua mão e toca pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou e se transformou em um cajado, para que eles creiam que te apareceu o Senhor dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Bom, Deus dá mais algumas provas. Manda ele colocar a mão no peito, sai, está leprosa. Coloca a mão de novo, sai, está curada. Só que aí a Bíblia vai dizer que Moisés oferece mais um problema. E disse Moisés ao Senhor: ô meu Senhor, eu sou gago. Nem até agora, nem desde que o Senhor falou ao teu servo, mas eu sou lento de fala. Sabe, está acontecendo algo aqui. Deus está levantando o libertador da história que lemos. Deus encontrou num homem chamado Moisés, que ele havia preparado para aquilo, a função daquele que libertaria o povo da escravidão do Egito. Só que quando Deus chama esse homem, ele encontra um homem medroso, um homem com problemas existenciais. A primeira coisa que ele diz é: eles não vão acreditar em mim. E quando Deus faz ele entender que ele está com ele, a Bíblia diz que ele diz outro problema. Ele diz: mas eu sou gago, e não dá nem para eu brincar com isso agora, irmão, porque o mundo está chato demais. Porque se fosse brincar, falaria que o mais importante não é como a palavra sai, mas qual palavra sai. Não é como você fala, é o que você fala que importa. Seja gaguejando ou falando de maneira eloquente, se carregar rios de águas vivas, a sua fala tem vida sobre as pessoas que estão à tua volta. Então não é muito sobre como você fala, mas o que você fala. Bom, eu estou lidando com um problema que é crucial e que é comum a todos nós. Vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz para vocês. Alguém aqui tem medo? Só os irmãos medrosos, levanta a mão. Levanta a mão. Os irmãos que vão correndo de noite no banheiro. Sabe, irmão, aquele medo de quando a luz apaga, que você sai correndo, clamando: o sangue de Jesus tem poder. Que quando você ouve um barulho, você começa a dizer: ô Senhor, põe os teus anjos aqui, Jesus. Quando eu era adolescente, meu pai mandava eu buscar alguma coisa na geladeira, eu ia em oração. Mas se eu visse alguma coisa, acabava a oração e começava o esculacho. Eu começava dizendo: eu estou chamando a polícia. Por quê? Não sei. Mas todos nós lidamos com os medos desde sempre. Desde quando nós éramos crianças, foi colocado dentro de nós medo. Medo de altura, medo de levar um choque, medo do fogo, medo. Porque o medo, ele é uma boa proteção para o ser humano. Meus filhos, por exemplo, se eles não tiverem medo, eu vou ficar com medo. São 3, irmão.
não é mais um grupo de criança, é uma gangue. Um defende o outro, um empurra o outro para fazer sem vergonhice. E é só Jesus. Esses dias eu estou atrás da porta ouvindo o João aconselhando Noah. Vai, Noah, pega o carrinho da estante do papai, porque eu tenho os meus carrinhos. Qual é, irmão? Eu tenho os meus carrinhos que ninguém toca. Só eu sei que é coisa de criança, mas eu tenho meus carrinhos que eles só brincam sob supervisão. E o João dizia: pode pegar, Noah, o pai não vai brigar com você. Eu estou atrás da porta, irmão, com vontade de pegar o João. Mas sabe qual é o medo que eu coloquei? Se vocês tocar. Falei, se vocês quebrar um retrovisor dos carrinhos, vocês não brincam com mais nenhum carrinho do pai. E os meus carrinhos são top. Então eles brincam não igual os anjos com o carrinho, quase flutuando, as rodinhas nem encostam no chão. Mas olha, o medo é um método de proteger eles. Eu falo, é muito alto. É muito alto. A gente está morando num apartamento agora, hoje estão colocando rede em tudo. Porque mesmo eu dizendo para eles que se cair, nunca mais volta. Nós pegamos o João na janela pensando que era o Spider-Man. Tô falando sério. Tinha um homem com guindaste arrumando um negócio lá de fora do prédio. Ele falou porque queria ver. Irmão, a gente no outro dia tá colocando tela em tudo na casa. E eu não queria, eu fui resistente até o final. Mas é porque eu entendi que mesmo tendo medo, às vezes ele pode romper a barreira do medo. E aí quem vai ter medo para sempre vai ser eu. Então eu preferi. Ou seja, o medo não é no todo um perigo. Ou, perdão, não é no todo mal. Ele nos protege de uma certa maneira. Ele protege o nadador de morrer afogado. Ele protege o corredor de andar rápido demais e sofrer um acidente. Ele é bom. Mas chega uma fase da nossa vida que o medo não é mais um protetor. Ele é um paralisante. E é aqui que a gente precisa começar a aprender a vencer aquilo que nos paralisou a vida inteira. É aqui. Sabe de uma coisa? O que mais existe hoje é gente frustrada, vivendo uma vida medíocre, porque teve medo de tomar uma decisão difícil para mudar a sua história. O que mais tem hoje é gente extremamente infeliz, porque quando tinha que tomar a decisão chave que ia mudar a sua história, ia lhe cobrar um preço alto, ia ter um custo, não teve coragem de tomar uma decisão, de abrir mão de algo, de fazer alguma coisa diferente, de ousar, de se jogar, de crer na promessa, de crer na palavra. Então, porque não foi, porque não teve, não viveu até então aquilo que Deus tem. Eu vou te falar uma coisa, tem coisas que a gente morre de medo e que quando a gente enfrenta, a gente se arrepende do tempo que não viveu aquilo. Eu vou dar um exemplo muito infantil para poder entrar propriamente na palavra. O meu filho João, ele esperou, ele está com 5 anos para poder ir numa montanha russa, para bater 1,10 m, certo? Ele esperou 5 anos. Todas as vezes que nós íamos num parque, ele dizia: papai, o dia que eu tiver altura eu vou. Falei: top, tu vai. Mas a minha esposa carrega um trauma do tal do minhocão. Só quem é pobre riu, porque o rico vai pra Disney, ele não sabe o que é minhocão. Irmão, o minhocão é a montanha-russa do pobre. Aquele que tem aquela cara de abelha assim, ó, muito louca, e que faz assim, ó, que tu quase morre em baixa velocidade. Minha esposa foi num parque daquele bandido, quase morreu do coração, traumatizou. Depois de velhinha, ela vai amar ouvir isso, foi perder o trauma, porque nós quase enfiamos ela dentro da montanha-russa. E aí eu descobri um negócio com a minha esposa. Começou com ela. Um dia nós estávamos num parque de diversões e eu falei: pois hoje tu vai entrar na montanha-russa. Ela falou: mas eu tenho medo do minhocão. Falei: meu amor, você vai. Se você não entrar, você nunca vai saber quão bom esse negócio é. E ela falou: sério? Você me ajuda? Shhh. Irmão, botei a bichinha na montanha-russa. E quando a montanha-russa disparou, ela falou assim: tu me para!
E só que quando fez a primeira descida, ela falou assim: muito obrigado. Irmão, ela saiu daquela montanha-russa e foi em todas. Porque a gente só tem medo de algo até o dia que a gente enfrenta e vence. A gente só é paralisado pelo medo até o dia que a gente olha de frente e diz: pode vir, vem em mim que eu tô. Vocês estão ouvindo o que, irmão? Tem que dar uma olhada aí nesses. Vem em mim que eu tô preparado, tá vendo? Agora, aí o João, irmão, bateu os 5 anos, fomos pro parque. Chegamos no parque, ele: meu pai, eu não quero ir. Oh meu Deus, ó céu, ó vida. Falei: pois tu vai, porque eu paguei pra tu entrar no parque. Quando tu não pagava, tudo bem, mas agora, filho, tu vai entrar na montanha-russa. Irmão, ele entrou, sentou na montanha-russa, a Paula filmando ele: eu vou morrer, e chorando, e dramático. E quando o negócio subia, ele não olhava pra mim. Eu falava: olha, abre o olho. Ele: cala a boca, pai. Eu falei: eita. Irmão, quando o negócio desceu, esse garoto ficou numa felicidade. Resumindo, foi em todas as montanhas russas que ele podia ir. Sabe, eu aprendi algo: tudo na vida é difícil até o dia que alguém enfrenta. Tudo na vida parece ser impossível até um dia que alguém, fazendo com coragem, torna possível. Um dia alguém deve ter olhado aquelas ondas gigantes lá de Portugal e dizendo: não tem como surfar aqui. Em qualquer lugar do mundo dá, mas aqui não dá. Pois um homem falou assim: pois dá sim. E ele entrou, e agora tem um campeonato de ondas gigantes. Todo mundo dizia: não dá para andar 300 km por hora. Aí o Ayrton Senna falou: nós anda na chuva. E foi o maior campeão. Na vida não é diferente. Tudo é muito difícil até que alguém prove o contrário. Só que a gente só vive quando enfrenta o medo. É só o começo dessa palavra, porque agora a gente tem que trazer o Moisés à tona. O Moisés, Deus chamou ele: Moisés, tem uma missão para você. Qual é a missão, Senhor? Você vai ser o libertador do povo de Israel. O que eu tenho que fazer? Falar com o faraó. Sabe, tem coisas que o começo é lindo, mas a execução é atribulada. E aí, no começo a gente vibra, do meio pro fim a gente para e desiste. O Moisés falou assim: faraó não. Faraó não. Eles primeiro não vão nem acreditar que eu falei com o Senhor. Aí Deus começa a mostrar para ele a vara, joga no chão, pega a vara, transforma, entendeu? Coloca a mão no peito, tira a mão do peito. E aí Deus está dizendo algo para nós que somos medrosos. Ai, lindo. Eu tenho tanta esperança que muita coisa que está paralisada na sua vida vai andar a partir de hoje. Sabe, eu tenho tanta esperança que você que está assistindo essa mensagem vai dar um salto na sua vida para viver o plano perfeito de Deus sobre você, de coisas que estavam engavetadas por conta do medo há tanto tempo. A primeira coisa que você precisa saber e ter certeza, que não importa se é difícil, não importa que pareça impossível, se Ele está com você, você pode ter certeza que vai dar certo. Se Ele está com você, o poder dele é contigo. Não há obstáculos, não há impossíveis que possam paralisar você. O medo é vencido pelo poder que há no Senhor Jesus. Você tem medo, pois nele sobra coragem. Você não tem poder, pois nele sobra. Tudo que te falta sobra nele. Tudo que você não tem, nele está sobrando. Está com medo? Confia nele, porque se ele estiver com você, vai dar certo. Entende? A gente anima, mas eu fico imaginando a carinha do Moisés assim: poxa vida, né? Então o senhor tá aqui mesmo, né? O senhor é bom, hein? Mas tem um outro problema que talvez o senhor não percebeu. Irmão, se a gente é o Senhor, irmão, é claro que a gente ia falar: Moisés, cala a boca, que tu já tá me irritando faz hora.
Ele diz: eu sou gago. E aí Deus dá uma outra solução. Lindo. Para todo problema que a gente levanta, Deus tem 3, 4, 5, 6 soluções. Nenhum problema que a gente apresenta para Ele faz Ele olhar assim e dizer: oh meu eu, isso eu não consigo. Ele consegue tudo. Moisés falou: eu sou gago. Deus falou: eu resolvo. Eu mando um homem te ajudar, o Arão. O Arão fala bem. Chama ele, fala que eu falei contigo, vou me derramar sobre ele, vou ensinar o que ele vai falar, e no que você não conseguir, ele completa. Não pegou, né, bebê? Tem coisa na vida que a gente só vive e só vence quando Deus coloca do nosso lado um Arão para nos ajudar. Tem coisa na vida que ter coragem não é suficiente, a gente vai precisar de ajuda. Tem coisa na vida que a gente vai precisar de alguém que nos completa. A esposa que Jesus te deu, bebê, é para isso. A esposa que Jesus te deu é para isso. Quando ela abre os teus olhos de algo que só ela enxerga, acredita. Você é tonto, você não consegue ver, mas ela viu. Eu falo isso por experiência própria. Minha esposa, irmão, todas as vezes que ela disse não vai, e eu fui, me lasquei. Toda vez que ela falou piriguete, eu falei não é, me lasquei. E era, irmão. Hoje quando ela fala, eu falo: sim senhora, com certeza, claro, hora vou bloquear já. E hoje nem eu que bloqueio, ela que bloqueia. Sabe por quê? Porque o que me falta sobra nela. Só que tem uma coisa: o que falta nela também sobra. É assim que Deus faz as coisas. A amizade é da mesma forma. O que te falta precisa sobrar no outro, e o que sobra no outro às vezes é exatamente o que falta em você. Deus está dando uma palavra para Moisés: Moisés, as pessoas vão olhar para você e vão ter a certeza que eu serei contigo. Mas quando você olhar para Arão, você vai ter a certeza que eu estou cuidando de você. Sabe, o que Deus está dizendo é: o medo não vai paralisar o que eu tenho sobre você. O medo de falar, o medo de ir, o medo de enfrentar o faraó não vai te paralisar. Eu vou fazer o que for necessário. Só tem uma chavinha aqui: a gente. É a gente que tem que, sabe, ter a coragem de entender e aceitar a palavra de Deus sobre nós. É a gente. A minha vida não é fruto de decisões pacíficas. Eu quero explicar melhor isso para você. A minha vida, ela é fruto de decisões radicais. Decisões que no dia que eu tomei não faziam sentido algum, mas o Senhor falou: pode fazer, que eu tô junto. Sabe, e eu confesso para você, no dia não deu vontade de tomar decisão. Fala: deixa quieto, deixa para lá, deixa. E é isso que o medo mais faz. O medo paralisa a gente de viver o que Deus tem para nós. Sabe, é o medo que paralisa as nossas histórias. É o medo que paralisa você de ter filhos. É o medo que paralisa você de ter um casamento saudável. É o medo que faz você paralisar de não viver uma transição de carreira maravilhosa. É o medo que te paralisa, não é a ausência de Deus. É o teu medo que te paralisa. Quando o teu medo governa as tuas decisões, você sempre vai ser alvo daquilo que a prisão criou-se dentro de você. O medo é uma prisão invisível na alma. É o medo que diz: não vai dar certo. É o medo que diz: não vai, não toma decisão, para. E aí a voz do Senhor está dizendo: vai, bebê, bora, coragem, levanta. E aí é você que decide, a voz que vence. Irmão, o Moisés podia ter dito: eu não vou, e acabou. É assim na nossa vida. Tem gente que vive 20 anos, 30 anos, 40 anos morrendo de medo, para um dia descobrir, quando entrar na montanha russa da história, para dizer: caraca, por que eu não fiz antes?
Por que eu não fiz isso aqui antes? Por que eu não entrei de cabeça logo? Se eu tivesse experimentado, eu não estaria até agora no lugar que eu estou. É exatamente isso, meu lindo. Quanto antes você acordar, quanto antes você vencer o medo que te domina, melhor. O medo precisa ser enfrentado. Medo só se vence quando você bate de frente com ele e passa por cima dele. Do que você tem medo? Pois levante a cabeça, sacode a poeira, coloca Deus no coração, coloca a coragem do Senhor na tua mente e vai para cima. Não importe com o que vai acontecer. Se existe uma palavra, a palavra te sustenta no caminho, mas você só vai viver se vencer o medo. Seja forte e corajoso. Mas aí só vai valer se você olhar para dentro de você. Se você encontrar o que te paralisa, sabe? Só vale essa mensagem se você parar de olhar um pouco para Moisés e olhar para dentro de você. É exatamente isso, lindo. Não adianta se você não tomar uma posição de coragem. Não adianta, não adianta. Nossa, que lindo. Mas não adianta se você não se levantar e ir para cima. Não adianta. Não adianta. Nossa, vai dar certo. Se você não levantar o bumbumzinho da cadeira, não vai acontecer nada. Nossa, que lindo! Não muda nada. Você vai ter que passar uns arrepios, vai ter que passar um medo agudo para depois desfrutar do resultado de coragem. É só assim que a vida funciona. Sabe qual é o problema? A gente foi ensinado a vida inteira que medo tem que ser deixado, esquecido. Sabe? A gente ignora. Não sei se você observa, a nossa geração é a geração que mais tem medo de tudo. Os nossos filhos, a gente tem medo de mandar eles de bicicleta pro colégio. Irmão, a gente ia de pé pro colégio, lembra? Eu ia de pé pro colégio. Meu pai, quando ele fala que ia pro colégio, parecia uma guerra, que ele estava indo pra guerra, que ele ia com um pacote de arroz que ficava o caderno dentro, e que atravessava um rio e entrava numa cachoeira e passava pela caverna, e aí chegava no colégio. Uau! E os nossos filhos a gente está fazendo assim: coloca dentro de uma caixinha, aí manda dentro da van entra dentro do colégio. Eu sei que os tempos são diferentes, mas a gente tem que começar a ensinar os nossos filhos de agora a resolver conflito, agora a resolver os BO da vida, porque a vida é feita de BO um atrás do outro. Você entende? Agora você precisa fazer um exame dentro de você. Por que você está aonde está há tanto tempo? Eu vou de novo. Por que você está aonde está há tanto tempo? Se a tua resposta for medo de dar um próximo passo, medo de ousar, medo de arriscar, medo de sair da inércia, medo de, tomar postura de coragem e ir para cima, eu quero dizer, enquanto o medo for o teu senhor, a sua história será a mesma para sempre. Ponto, não tem o que fazer. Agora, quando você tira o medo da posição de senhorio da sua vida, coloca Deus no centro de tudo, o jogo muda. Porque aquilo que você morria de medo, Deus te dá coragem para enfrentar. Aquilo que te paralisava, Deus te dá coragem para caminhar por cima. Aquilo que te bloqueava, Deus tira como se fosse nada de dentro de você. E quando você menos esperar, você não vai estar aonde esteve durante tanto tempo. Você vai estar no centro da vontade de Deus. E eu vou dizer o que você vai dizer nesse dia: por que eu não vim pra cá antes? Irmão, eu tô fazendo cada coisa na minha vida esse ano que eu tô me pelando de medo. Não tem noção, porque tá gravando, eu não posso falar, mas depois eu falo. Mas irmão, é cada confusão que eu tô entrando esse ano. É só confusão assim, cavalar. Ou dá muito certo, ou nós estamos todo lascado. Mas alguém tem que fazer primeiro. Alguém tem que bater de frente. Alguém vai ter que entrar de peito no negócio. E se Deus está falando vai, quem sou eu para dizer que não vou? Até porque se eu falar,
Faz com a mãozinha assim. E eu vou fazer com a mão assim. O medo que te paralisa. O medo que tem feito com que a tua história não avance há tanto tempo. E as estações parecem cíclicas na sua história. Serão destruídos no nome de Jesus. O medo será destronado do teu coração. E o seu Senhor não será mais o medo. Você nunca mais será escravo do medo, porque o espírito que o Senhor nos deu não é um espírito de covardia, não é um espírito de medo, mas é um espírito de coragem para podermos viver tudo aquilo que Ele prometeu sobre nós. Em nome de Jesus, tudo que o medo paralisou até agora acabou. O medo será derrotado e o nome de Jesus será glorificado através de você.